Mas a gente não estamos tentando mudar tanto isso. As novas lideranças, as lideranças mais globalizadas, elas estão vendo algo que é fundamental. O líder, aquele que realmente consegue preocupar-se com a pessoa, não com o sexo masculino ou feminino, que ele se preocupa com a competência, ele naturalmente vai começar a identificar dentro dos estilos de liderança aqueles que adequadamente conseguem convergir a liderança feminina e masculina dentro da organização, convergindo para o mesmo ideal. Então, a liderança globalizada é aquele que aproveita os dois estilos, não o único. Por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres, desde 2005, na faixa etária de 20 a 30 anos, já estão recebendo remuneração maior que a dos homens. Isto é um dado extremamente curioso, interessante e positivo. Por que isto? Esse valor, inclusive... Entre 20 e 35 anos. Nesta faixa etária. Sim. Que já é um perfil realmente mais moderno, de gestão, e este valor tem em torno de 10% a mais de remuneração. Por quê? Porque nesta faixa etária, 53% das mulheres têm curso superior e apenas 38% dos homens. Então, o que acontece? A mulher, de alguma forma... 37% das mulheres? Não, 53% das mulheres e 38% dos homens. 38% dos homens. Isso é um dado recente, bastante recente. Porém, isto nos Estados Unidos, aqui no Brasil, isso está rumando em escala geográfica para isso acontecer, porque, de alguma forma, esses espaços estão sendo permitidos... Estou tomando nota. Pois não, fique à vontade. Tem vários outros, como eu disse, é um tema que a gente pode se aprofundar muito, né? Esses dados, realmente, realmente. Agora, quando eu tiver que argumentar, eu digo, olha aqui, ó, está aqui, dito pelo Marco Antônio Perusato, dentro da sua pesquisa, porque para tu fazer uma palestra, tu tem que fazer uma longa pesquisa, não é verdade? E eu diria... Traz dados... Pesquisa, uma outra miopia, tanto na área feminina como masculina, as lideranças no profissional, é a aquisição de conhecimento. Então, por exemplo, eu sempre pergunto muito nos meus cursos, palestras, a questão da leitura. Se as pessoas, por exemplo, por que impedem delas lerem? Muitas vezes vem a primeira questão, que é uma outra miopia, que é a não administração do seu tempo. A briga que eu tenho com isso. Tu sabes que nós temos um programa, que é o Café TV, com um grupo... Tu não és daqui de Porto Alegre, não? Porto Alegre. Eu vivi alguns anos em São Paulo, foram 16 anos, mas a minha origem é aqui de Porto Alegre. Talvez tu conheças o Café TV Com. Não só conheço, como acompanho sempre que possível. Então, ali é uma banho de cultura. Batalha pra gente. E nós, os próprios participantes, nós nos puxamos para ler um livro, para semana que vem estar lá. Então, nos tornamos altamente instigantes um para o outro, estimulando, aprendendo e tentando para as pessoas também, estimulando. Se me permite, eu gostaria de dar uma dica em relação a isso. Diga. Porque as pessoas, muitas vezes, a primeira pergunta é: gostas ou não de ler? Porque simplesmente debitar o não ler pelo tempo, aí eu caio na outra miopia, que é a administração do tempo. A administração a falta ou a ineficácia da administração do seu tempo, correto? E se a pessoa, de alguma forma, gosta, porém ela não consegue encontrar o melhor momento do seu dia a dia, eu sugiro ela, dentro daquilo que ela tem direito como pessoa, de dedicar pelo menos 30 minutos, 1/48 do dia para ela. O José Antônio Pinheiro Machado contou num dos cafés que o pai dele dizia Anônimos assim... Gourmet. Anônimos Gourmet. O Anônimos dizia assim, tem que ler Dostoiévski. Dostoiévski? Sim. Mas um livrão desse tamanho, leia 10 páginas por dia. Sabe, e ele dá hoje, graças a Deus, porque ele tinha que ler, leste as tuas 10 páginas. Então, muitas vezes nós temos que fazer... Sugestão, vou ler 10 páginas por dia. Vai ao encontro justamente disso. Se você dedicar 30 minutos do seu dia, você lê em média 22 páginas. Exatamente. Se você lê em média 22 páginas por dia, mesmo que não seja contínuo, que seja 15 agora, 15 depois, mas que lê em média 20 páginas, você lê em média 3 livros por mês. E por que a importância da leitura? A importância da leitura é no sentido que eu falo da miopia profissional, é lhe dar muita segurança, porque o conhecimento lhe dá segurança. O conhecimento agregado à vivência
lhe dá condição justamente de debater em quaisquer ambientes, em quaisquer públicos, assuntos que possam ser e agregar valor às pessoas. Tu escrevesse um livro sobre esse assunto? Ainda não. Eu Mas diria que falta por um dos... quê? Eu já escrevi Vou vários ficar de artigos. mal contigo Eu já agora. escrevi vários artigos. Eu posso, inclusive... Eu gostaria tenho muito de sobre tê-los. exatamente esse tema, miopia na carreira profissional, que foi publicado. Porque um assunto tratado de uma maneira rara, me parece, não sei. Com a paixão que eu levo, pode ser que seja bastante incomum, vamos chamar assim. Sim, incomum. Incomum, mas tem muitas pessoas que estão se especializando e estão muito interessadas nisto, porque nesse mundo competitivo, a carreira é algo extremamente importante, porque a carreira não só é profissional, a carreira também é algo pessoal. Claro. Então, eu vou te cobrar o seguinte, a próxima entrevista vai ser no lançamento do teu livro. Eu diria que eu vou correr para ler esse livro. Correto? Muito bem. Muito obrigado. Marco Antônio Peruzzata, adorei conversar contigo. Poderíamos conversar, como dissemos antes, horas. Mas vocês podem conversar com ele amanhã, quinta-feira, dia 18, neste 7º encontro do NISEG, que acontece lá no Everest. Eu disse a hora, não disse? É das 19 horas. Na realidade, começa às 18h30, mas tem um encontro 18h30 inicial com as pessoas. Aproximadamente 21 horas, às 21h30. Vocês Isso. podem telefonar para lá para saber informações. Perfeito. E eu te E agradeço. nós vamos muito. aprofundar um pouco mais esse assunto. Exatamente. Muito dirigido também ao público feminino, que lá estará em peso Feminino. também. Né? Te agradeço Eu imensamente. que agradeço. Muito obrigado. Vocês...